obstrução da circulação no pescoço que vai para o seu cérebro, para a sua cabeça. Ou seja, hoje esse vídeo vai ser sobre entupimento nas carótidas, que é o vaso que nutre o seu cérebro, o órgão talvez mais importante ou um dos mais importantes do nosso corpo. Nosso vídeo de hoje vai ser sobre a estenose e a obstrução carotídea da circulação do cérebro. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você precisa se inscrever no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Aproveita também para clicar no gostei, deixar o seu joinha, deixar o seu like, a sua curtida, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, esse vídeo foi retirado dos comentários, várias perguntas que a gente recebe diariamente aí no canal. Lembrando que para eu te achar no meio de tantas que a gente recebe, você precisa se inscrever. Isso facilita eu te achar aí. E a dúvida que o nosso time selecionou para hoje foi a seguinte: gostaria de assistir um vídeo falando sobre obstrução nas carótidas. Então vamos falar sobre isso. O que são as carótidas? O nosso coração, ele bombeia sangue para o corpo todo. Dele sai uma artéria muito importante chamada aorta. A aorta vai distribuir sangue para todo o nosso organismo e as carótidas saem da aorta. A carótida esquerda é um ramo direto da aorta e a carótida direita é um ramo secundário. Sai o tronco braquiocefálico, que se divide em subclávia, que vem para o braço, e a carótida direita, ou seja, são nome de vasos, talvez você não esteja habituado, mas tudo bem. O que eu quero que você entenda é que a carótida é um vaso sanguíneo que leva sangue para o nosso rosto e para o nosso cérebro. As carótidas passam pela perna, que leva sangue para a face, e a carótida interna, que vai para o cérebro. Daí você já entendeu a importância desse vaso sanguíneo. Quando a gente tem problema nas carótidas, falta sangue no cérebro. Se falta sangue no cérebro, nós podemos ter o quê? Complicações graves relacionadas ao AVC ou AVE. AVC significa acidente vascular cerebral. AVE significa acidente vascular encefálico. É a mesma coisa. Significa que algum problema aconteceu na circulação do cérebro. O termo popular para isso que você já deve ter ouvido falar é o derrame. O derrame é quando a pessoa, o AVC, o AVE, é tudo a mesma coisa, gente. É quando a pessoa tem um entupimento em uma artéria, tá bom? Então, sempre que acontece um problema nesses vasos, a gente vai ter manifestações no corpo. As mais comuns são perda da visão, que o nome técnico é amaurose fugaz. Geralmente a pessoa parece ter uma cortina escura na visão da pessoa. Se esses sintomas, se a visão se recupera em menos de 24 horas, a gente chama de AIT, ataque isquêmico transitório. Se os sintomas permanecem por mais de 24 horas, aí configurou um derrame mesmo, um acidente vascular cerebral. Se a pessoa, então, quais são os sintomas mais comuns? Amaurose fugaz, que é a perda repentina da visão, desvio de metade do rosto, a pessoa tem o sorriso torto, não consegue piscar o olho e paralisia nos braços ou na perna. Então, se a pessoa tem dificuldade para ver, mover o sorriso está torto, o olho não consegue piscar, dificuldade na fala ou paralisia no braço e na perna só de um lado do corpo, provavelmente ela está com má circulação no cérebro, alguma artéria do cérebro pode estar entupindo. Se esse entupimento for grave, realmente as células do cérebro morrerem, esses sintomas vão durar mais de 24 horas, ficou caracterizado que a pessoa teve um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico. Se o nosso corpo dá conta de melhorar a circulação ali e os sintomas recuperam, ou seja, a pessoa não fica com déficit, não fica com sequela, houve um acidente isquêmico transitório, chamado AIT. As carótidas podem causar eventos cerebrais. Por quê? Porque ela é um encanamento que leva sangue para o cérebro. Então, quando tem entupimento nas carótidas, a gente pode ter AVC ou AIT, dependendo da duração dos sintomas. As carótidas podem ser responsáveis por até 40% dos casos de derrame, por até 40% dos casos de acidente vascular cerebral ou derrame no popular.
Esses entupimentos, por que eles acontecem? Porque alguma coisa está machucando a circulação. Existem várias condições, como por exemplo aquela pessoa que tem a pressão constantemente alta, hipertensos não controlados, pessoas que fumam cigarro, gente, é uma toxina, um veneno para o seu organismo, até mesmo toxinas na sua alimentação, pessoas que têm o açúcar constantemente alto no sangue, diabéticos, pessoas que, por exemplo, essas situações agridem os vasos sanguíneos, machucam a sua circulação, as suas carótidas, e nesses machucados nos vasos sanguíneos vai se depositando impurezas ali e formando placas. Placas que são chamadas de ateroma, é a doença aterosclerótica ou aterosclerose, é a formação de placas de gordura nas artérias causado por vários agentes que agridem os nossos vasos sanguíneos. Essas placas elas vão crescendo, entopem ali 10% da luz daquele vaso sanguíneo, daí um tempo 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% até 100% dos vasos sanguíneos. Isso pode acontecer nas carótidas. Então, quando esse entupimento ele não é total, a gente fala que a carótida tem uma estenose. Estenose é um estreitamento causado por uma placa de gordura. Vou colocar aí na tela uma foto para você ver uma placa de ateroma, uma placa de colesterol, uma placa de gordura que se forma nos vasos sanguíneos. E o que pode acontecer com essas placas de gordura? Elas podem crescer e entupir o vaso completamente, ou elas podem soltar fragmentos dali, elas podem fraturar, rachar, soltar aquele conteúdo que vai parar, por exemplo, dentro do cérebro. Então, as placas de gordura, elas podem causar o AVC por várias maneiras, crescendo e entupindo as carótidas ou soltando pequenos fragmentos que vão parar lá dentro da nossa cabeça. E como melhorar isso? Dependendo do grau de entupimento, por exemplo, graus leves, ou seja, abaixo de 50%, geralmente a gente trata com remédios. E graus mais avançados, acima de 50%, a gente pode necessitar de procedimentos. Mas para saber o tamanho do entupimento, geralmente nós usamos um exame chamado de ultrassom com Doppler, que é o grau de entupimento. Então, se a pessoa tem um entupimento de 50% e já teve sintomas, já teve um AVC ou um AIT, eu vou tratar ela com procedimentos invasivos. Se mesmo assim a pessoa nunca sentiu nada, ou seja, ela é assintomática e tem um entupimento acima de 7 centímetros abaixo disso, ou seja, menos de 50% para pessoas que tiveram sintomas, ou menos de 70% para pessoa que nunca sentiu nada, eu vou tratar com remédio. Os remédios são, por exemplo, as estatinas, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina e o AS, que é o ácido acetil salicílico, a aspirina, o somalgin cardio e vários outros. Então, tratamento com remédios: aspirina, estatinas e, às vezes, cilostazol, pentoxifilina, ou seja, esses remédios, gente, eu estou citando só para você saber, porque eu não estou mandando ninguém tomar remédio aqui, tá? Você precisa consultar com o médico, saber das suas situações, porque esses remédios podem fazer mal. O AS pode causar sangramentos pelo corpo, úlcera no estômago, as estatinas podem causar dores musculares e alterações no fígado. Então, todo remédio tem que ser prescrito por um médico, ok? Então, pessoas, dependendo do grau do entupimento, vão precisar do remédio e deve ser orientado por um médico. Pessoas que têm necessidade de intervenção, de tratamento, vão ter duas opções. A primeira opção é a cirurgia convencional. Vamos lembrar quem que eu opero? Eu opero pessoas que têm entupimentos acima de 50% com sintomas, ou seja, já teve AVC ou já teve um AIT, e pessoas acima de 70% sem sintomas. Nesses casos eu posso abrir o pescocinho daquela pessoa, tirar aquela placa e fechar a carótida, ou eu posso ir por dentro da veia, abrir um balãozinho com um stent e deixar um stent lá dentro. Vou deixar uma ilustração aí para você de uma cirurgia de endarterectomia, que é quando abre o pescoço e tira a placa e fecha o vaso sanguíneo, e vou deixar agora um exemplo para você de um procedimento minimamente invasivo, de um procedimento endovascular, onde a gente vai abrir um balão com stent e desentope esse vaso.
Para pessoas que tiveram entupimento de 100%, gente, se a carótida já entupiu, normalmente não tem como resgatar mais, porque entope tudo e aí o fato de você tentar desentupir tem risco de soltar placas de fragmentos e ir para dentro do cérebro. Então, entupimentos de 100%, entupimentos completos, normalmente perdeu o tempo, a pessoa não se cuidou, geralmente não tem como fazer mais nada. Ah, Antônio, mas como é que fica a circulação do cérebro? Pela carótida do outro lado e pelas duas vertebrais que vão tentar nutrir o cérebro. Tem gente que tem entupimento e não sente nada, porque a outra carótida e as duas vertebrais dão conta, e tem pessoas que infelizmente têm sintomas, mas depois não adianta mais abrir, porque o cérebro já morreu por falta de circulação. Então o ideal é o quê? Você fazer os seus exames regulares, principalmente se você está chegando aí nos 40, 50 anos, todo ano, ou a critério do seu médico, fazer um ultrassom das carótidas, que é um exame de rastreio. Para casos mais complexos, a gente pode fazer exames mais invasivos, como por exemplo uma angiotomografia, uma angiorressonância ou até mesmo uma arteriografia. Mas tudo isso é uma decisão médica, a recomendação é você se proteger, fazer os seus exames preventivos anualmente para você se cuidar e não passar por nada disso. Se você quer entender como combater a má circulação, proteger as suas veias, as suas artérias, ter uma circulação saudável, livre do risco de trombose, de embolia, de doenças das carótidas, vai na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. É o nosso programa avançado onde eu vou te entregar um plano de ação para colocar em prática e combater de verdade a má circulação, fortalecer as suas veias contra a trombose, e diminuir o seu risco de ter uma embolia, prevenir o entupimento por placas de gordura e de colesterol nas suas artérias, enfim, é um passo a passo para você colocar em prática e cuidar da sua saúde cardiovascular. Vá na descrição desse vídeo, conheça o protocolo antitrombose e eu quero que você vá também nos comentários, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, para eu saber o que está passando aí do outro lado da tela e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Não esquece de clicar no gostei se você aprendeu algo legal aqui comigo hoje, se você gostou desse vídeo, e se inscrever no canal, tocar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo que acontece por aqui. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!